Olá, meus irmãos, bem-vindo ao novo vídeo. Bem-vindos a todos aí. O tema de hoje é esse aí: vinda de Jesus, aspectos não abordados. Então, bom dia a todos quem for assistir esse vídeo durante o dia. Boa noite a todos que forem assistir à noite. Então, estamos aí, o novo vídeo aí, vinda de Jesus, aspectos não abordados. A graça e a paz para todos. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de se inscrever, isso eu estou me referindo ao YouTube, e não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações, ok? Aí está o tema, vinda de Jesus, aspectos não abordados. O porquê desse tema? Vamos apresentar primeiro, antes da gente dar continuidade, a gente vai apresentar primeiro os aspectos que já abordamos em outras oportunidades. Pode ser que algum irmão que prega essa mesma mensagem já tenha falado o que eu vou falar aqui, mas pelo menos eu ainda não apresentei alguns aspectos que vamos abordar hoje aqui. Então, o porquê desse tema? O porquê desse tema é que nós precisamos abordar primeiro esses aspectos que já abordamos aos irmãos das denominações que frequentam denominações evangélicas. Estamos apresentando em função de vocês, que vocês possam conhecer o porquê que nós falamos dessa forma, ok? Dizer para vocês, né, para todos que frequentam denominações evangélicas e até os irmãos católicos, que o que nós falamos é que Jesus já voltou. Jesus já voltou. Porque se ele não voltou, se ele não veio, então ele teria mentido. Não podemos chamar Jesus de mentiroso, correto? Então, se ele não voltou, então ele mentiu. Se ele já voltou, então ele é um profeta verdadeiro, não é um falso profeta. Porque o falso profeta falaria o quê? Uma coisa que não se cumpriria. Se ele falou que aconteceria naquela geração, seria. Vamos ler os textos para não ficar somente em minhas palavras. Então vamos começar pelos aspectos que já abordamos em outros vídeos, ok? Jesus falou que ele viria em qual geração? Na geração deles ou nas nossas gerações ou nas gerações futuras? Ele falou que ele viria naquela geração, conforme está no texto aí, Mateus 24, 34. Veja o que Jesus falou. Em verdade, é em verdade ou é em mentira? Em verdade, então ele não poderia estar mentindo. Né? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Ele está falando que não passaria aquela geração. Ou eu não estou enxergando direito? Não passará esta geração sem que somente algumas coisas, ou todas, sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, 34. Então ele estava dizendo que tudo aquilo que ele estava falando iria acontecer, incluindo a sua vinda. É ou não é verdade, gente? É. Ele falou em verdade, ele não falou em mentira. Então não podemos falar outra coisa, ok? Então isso aí é para que os irmãos entendam, os irmãos que frequentam denominações, as denominações evangélicas, católicas também, entendam o porquê que nós falamos isso. Porque para vocês poderá soar mal isso aí, vai dizer, certamente vocês, né, os irmãos, vão dizer que nós somos falsos profetas, mas nós não estamos sendo falsos profetas, não estamos falando nada errado, estamos somente lendo. Olha isso, estamos lendo aqui, ó, não passará esta geração. Jesus está falando esta é algo que estava lá, naquela época dele. Os acontecimentos se dariam onde? Em Jerusalém e na Judéia ou em outras nações existentes hoje em dia? Se daria lá em Jerusalém e na Judéia. Vamos ler os textos para não ficar em minhas palavras, porque senão alguns vão falar, esse cara é um falso profeta, ele não está falando uma verdade. Mas vejam o que está escrito aqui, ó. Mas quando virdes Nova York, Rio de Janeiro? Não, quando virdes Jerusalém. Então está se referindo lá àquele contexto. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada, tá lendo? Chegada a sua desolação. Então a desolação de Jerusalém iria ocorrer lá, naquela geração. Então o palco dos acontecimentos era lá. Não tem nada a ver com outras nações. E Judéia também, vejam aí, ó. Então os que estiverem na Judéia, vamos ler aí, fujam para os montes. Não é isso que está escrito? Fujam para onde? Montes da onde? De Israel.
os que estiverem no meio da cidade, lá da Judéia, saiam, e os que nos campos não entrem lá na cidade da Judéia. Por quê? Ali seria o palco dos acontecimentos. As coisas se dariam ali. O que se daria ali? Todas aquelas coisas que Jesus falou que se daria naquela geração, incluindo a sua vinda. Então está registrado onde? Abram a Bíblia de vocês para não dizer que eu estou inventando. Lucas 21, 21, tá bom? O sumo sacerdote veria a sua vinda. Se Jesus não veio, então eu pergunto, onde está aquele sumo sacerdote que Jesus disse que veria? Né? Ou Jesus teria mentido? É certo que Jesus não mentiu. Então o sumo sacerdote veria a vinda de Jesus. Vamos ver aqui? Para não ficar nas minhas palavras, para poder ninguém depois falar, esse rapaz está pregando uma heresia, não é isso que nós ensinamos. Olha, gente, eu só quero dizer para vocês, para todos, que nós não temos compromisso com a teologia evangélica nem católica. Nós temos compromisso com a verdade, o que está escrito. A teologia, eu também estudei teologia, eu também fiz seminário e tal, mas só que a teologia, ela molda o entendimento de acordo com cada vertente de cada denominação, de cada entendimento. Então cada um tem um entendimento, cada denominação tem um entendimento. Aí vocês vão falar, mas você também está colocando o seu entendimento. Olha, eu não estou colocando o meu entendimento, eu só estou lendo. Eu só estou lendo. Vamos ver aqui, ó. O sumo sacerdote veria. Vejam se o sumo sacerdote não veria. Ele, contudo, permaneceu em silêncio. Estão lendo aí? E nada replicou. Quem? Jesus permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas quem? Quem aqui que está escrito? O sumo sacerdote voltou a indagá-lo. Voltou a indagar quem? A Jesus. És tu o Messias? O Filho do Deus bendito? Marcos capítulo 14, versículo 61. Então o que está escrito aí para ninguém dizer que eu estou inventando, que eu estou criando uma nova doutrina. Porque não é uma nova doutrina, só estamos lendo. Então vamos ver aqui. Então o sumo sacerdote veria. Vamos ver aqui como ele veria. Ó, Jesus falando. Ó. Jesus asseverou. Eu sou. Quer dizer, ele estava dizendo que ele era o próprio Deus, né? E vereis, para quem que ele está falando que veria? E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Vejam o que Jesus estava falando. Quem veria o Filho do Homem vindo? O sacerdote. Olha só, sumo sacerdote, você verá o Filho do Homem assentado à direita do poder, chegando com as nuvens do céu. Chegando com as nuvens do céu é chegando em juízo contra Jerusalém. Foi por isso que o sumo sacerdote rasgou as vestes, porque Jesus se colocou como sendo Deus, porque somente Deus traria juízo. Então o sumo sacerdote, como conhecedor das Escrituras, aí ele rasgou as vestes e falou, é digno de morte para Jesus. Mas vamos avançar para que não fique muito extenso esse vídeo. Agora vamos falar, alguns que estavam ali não provariam a morte sem que vissem aquelas coisas acontecendo, sem que vissem a vinda de Jesus, tá bom? Então eu pergunto, se Jesus ainda vem para um futuro incerto, cadê aqueles que Jesus falou que eles não provariam a morte? Eles teriam que estar vivos até hoje em dia. Vamos ver o que Jesus fala aqui? Para não ficar em minhas palavras, ok? Vamos lá? Em verdade ou em mentira? É verdade, Jesus não pode mentir, não poderia ter mentido. Em verdade vos digo que alguns, veja, ele está falando deles, dos que aqui estão, do que estão aqui em 2020 ou do que estavam lá? Do que estavam lá, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que viu o Filho do Homem no seu reino. Então vejam, que isso aqui Jesus falou deles lá, não estava falando da gente. Eles não provariam a morte. Então eu pergunto a vocês, pergunto aos irmãos, aos teólogos, aos doutores, os que ensinam nas várias vertentes teológicas, né? Eu pergunto a vocês, onde estão, então, esses discípulos que Jesus falou que não provaria a morte, caso Jesus Cristo ainda venha? Então ele falou que eles não provariam a morte. Olha, então Jesus mentiu? Não provarão a morte, então eles teriam que estar vivos para aguardar a vinda de Jesus, correto? O evangelho seria pregado em todo o mundo. Jesus falou que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Que mundo? Ele não estava se referindo ao Brasil, porque o Brasil nem era habitado, certamente.
aqui essa região aqui da América certamente não era habitada. Jesus estava falando de lá, 2000 anos atrás, o evangelho seria pregado em todo mundo, que mundo? Se eu for falar hoje em dia, o evangelho será pregado em todo mundo, eu estou me referindo a todo mundo existente agora, né? Todas as nações existentes ao redor do globo terrestre, mas só que Jesus, ele estava falando daquele mundo que existia naquela época. Então seria uma cabeça muito pequena a gente não entender isso, gente. Tá bom? Seria algo, assim, muita meninice nossa não entendermos isso que Jesus estava falando. Então o evangelho seria pregado em todo mundo. Que mundo? Aquele mundo. Olha o que Jesus fala. E este evangelho, que ele estava pregando, o evangelho do reino, né, os apóstolos, junto com os apóstolos, o evangelho do reino será pregado em todo mundo. Que mundo? Aquele mundo que existente à época. Em testemunho a todas as gentes. E ele falou que depois que fosse pregado, viria o quê? O fim daquele mundo, daquele aion, né? Daquela geração, daquele sistema judaico. Então teria o fim, é disso que ele estava falando, não era o fim do planeta Terra. Mateus 24, 14, para ninguém dizer que eu estou colocando da minha cabeça. Ó, Mateus, leiam aí na Bíblia de vocês para ver se não é verdade, ok? Agora, não ficou só nas palavras de Jesus. E o apóstolo Paulo confirmou que o evangelho realmente foi pregado de fato em todo o mundo, ou em todas as nações. Vamos ler? Para a gente não ficar somente no achismo. Eu não estou aqui no achismo, eu estou aqui para o que está escrito. Vamos ver aqui Paulo falando, ó. É Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se na verdade, Paulo escreveu aos Colossenses, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança de quê? Do evangelho que tendes ouvido. Então o evangelho que estava sendo pregado na época de Paulo, aos gentios também, né? E aos judeus também estava sendo pregado a mensagem propícia aos judeus. O evangelho, o qual foi, ele está dizendo que foi pregado, gente. Pelo amor de Deus, aí seria muita invenção da minha... Eu também estudei, fiz teologia, tá bom? E eu também estudei língua portuguesa, interpretação de texto, gramática, tudo isso eu estudei. Não é possível que as pessoas não consigam compreender isso. Vamos ver aqui, ó. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, está escrito aqui, que tendes ouvido, o qual foi ou será? Foi, ele está falando foi, pelo amor de Deus. Todos que estão assistindo aí, já, pelo menos a quarta série já deve ter feito, né? Foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Olha aí, é da minha cabeça isso? Paulo está falando que foi pregado, mas só que os teólogos em dia falam, os teólogos e muitos irmãos falam assim, não, o evangelho ainda não foi pregado a toda criatura. Ainda tem muita gente para conhecer, mas o evangelho sempre alguém vai ter que conhecer um dia. Olha, quem nasceu hoje agora, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ele vai ter que ouvir o evangelho. Certamente ele não ouviu o evangelho, então o evangelho sempre terá que ser pregado a alguém que ainda não ouviu. Então esse argumento é um argumento fraco, dizer que ainda não foi pregado ainda, porque nem todos conhecem, mas sempre vai ter gente que não conheceu, mas só que na época de Paulo, o evangelho foi pregado, ele está falando, é verdade ou não é? O evangelho, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, gente. E do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Para não dizer que eu estou falando da minha cabeça, ou inventando, ou é achismo, vejam aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Verifiquem na Bíblia que alguém poderá dizer que eu adulterei a Bíblia, que eu estou inventando. Não, pode ler lá na Bíblia de vocês. Tem algumas versões que são um pouquinho diferentes, mas fala a mesma coisa. Tá bom? Tem versões aí, 5 versões diferentes da Bíblia, mas textos um pouquinho diferentes, mas é isso aí que é falado. Foi pregado, tá bom? João, no livro do Apocalipse, falou que todo olho veria, inclusive até os que o traspassaram. Então, aqueles soldados que traspassaram Jesus, que enfiaram a lança no lado de Jesus, eles também veriam o Filho do Homem vindo. Vamos ver aqui? Eis que ele vem com as nuvens. João, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens. Vem o quê? Em juízo. E todo olho verá. Seria algo visível. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Então todos veriam Jesus vindo.
E todas as tribos da terra, está se referindo às tribos da terra de Israel, se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, para ninguém dizer que eu estou inventando. Tá bom? Então ali, ó, todo olho verá. Até mesmo os soldados, aqueles que traspassaram Jesus. Está escrito ou não está? Bom, aí eu pergunto a vocês, pergunto a todos os teólogos, os mestres, com todo respeito a vocês, eu pergunto, onde estão aqueles que traspassaram Jesus, aguardando a vinda de Jesus até hoje? Porque Jesus falou, aqui no caso aqui foi uma revelação a João, né? Falou que até aqueles soldados veriam. Está escrito aqui, foi uma revelação dada a João. Então a gente tem que pregar a verdade ou a mentira? A verdade. Meu compromisso não é com a teologia, que faz uma interpretação e coloca aí, essa é a verdade e acabou. Tá bom, gente? Que os discípulos não teriam percorrido todas as cidades, vejam aí, antes que viesse o Filho do Homem. Se Jesus tiver de vir ainda, depois de 2000 anos, cadê aqueles discípulos, gente? Né? Eles teriam que percorrer toda a cidade, mas só que ele não daria tempo de eles percorrerem. Não, então cadê aqueles discípulos ainda percorrendo a cidade de Israel até os dias de hoje? Uma vez que Jesus disse, que eles não teriam percorrido todas as cidades. Então, antes da sua vinda. Então vejam que se Jesus ainda vem, os discípulos teriam que estar lá percorrendo todas as cidades. Israel foi destruído. Que cidade que restou lá? Nenhuma, né, gente? Então não tem sentido a gente insistir nesse futurismo, né? Que não se sustenta esse futurismo, tá bom? Vejam o que está escrito aqui, ó, para ninguém dizer que eu estou inventando. Isso foi Jesus que falou, tá? Eu não tenho culpa. Se alguém falar assim, ah, mas você é preterista. O que é preterista? Eu não sei. Na Bíblia não tem nenhuma palavra escrito preterismo, não. Nem futurismo. Entendeu? Não existe preterismo como sendo uma interpretação. Veja o que Jesus falou aqui, ó, Mateus 10, 23. Pode pegar a Bíblia aí, os teólogos, os mestres da lei, aqueles que ensinam nas escolas dominicais, para ver se não é verdade. Vejam aqui, ó. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, Jesus que falou, não fui eu, tá? Fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro, gente, pelo amor de Deus, olha aqui, ó, com toda certeza, Jesus está falando certeza, vos asseguro, olha só, Jesus frisou que não tereis passado por todas as cidades da onde? Da onde? Do mundo? Não, de Israel. Ele não está falando do mundo todo. Antes que venha o Filho do Homem, Mateus 10, 23. Vejam, então se Jesus ainda vem para um futuro incerto, cadê os discípulos de Jesus percorrendo toda a cidade de Israel, gente? Tem sentido continuar pregando essa falsa teologia? Desculpe-me estar falando falsa teologia. É falsa porque não se sustenta pelos textos, tá bom? Então, para não dizer que é da minha cabeça, aqui ó, Mateus 10, 23, ok? Ok aí? Com todo respeito a todos aí, os estudantes da Bíblia, tá bom? Mas eu também estou incluído, eu estou inserido nesse contexto, né? Também porque eu também estudei, eu também já ministrei em escolas, né, para irmãos e já estudei, fiz 2 cursos de teologia, mas para mim é como o Paulo falou, eu lanço tudo como se fosse esterco, tá bom? Tem coisas que a gente pode até aproveitar, mas a maior parte, gente, é uma falsa interpretação das escrituras, tá bom? Os fatos envolveriam Israel e as tribos daquela terra. Vejam aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. Que terra? A terra de Israel. Que tribos? As tribos lá, as 12 tribos. Todas as tribos da terra de lá. E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, ou seja, vindo em juízo, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Então vejam aí, gente, a verdade. Os fatos envolveriam o quê? Israel e as tribos daquela terra. Aí, Mateus 24, 30. É verdade ou não é? É. Antes de concluir agora, gente, este resumo dos aspectos já abordados, eu pergunto, que povo que não sabe a que tribo pertence cada um, se lamenta até o dia de hoje, todos assistem televisão, não assiste? Até o dia de hoje, a destruição do templo de Jerusalém no Muro das Lamentações. Que povo? O povo de Israel, ele sabe quem é quem ali nas tribos? Não sabem.
Então quem é que se lamenta até hoje? O povo de Israel, mas eles não sabem ainda a que tribo eles pertencem, porque se misturou tudo. Então, no Muro das Lamentações está se cumprindo permanentemente que todas as tribos da terra de Israel se lamentariam. Então, por acaso, são todos os povos de todas as nações que estava se referindo que se lamentariam? Não. Os que se lamentariam e se lamentam até hoje a destruição do templo são os judeus. Né, gente? É ou não é verdade? Vocês assistem o Jornal Nacional, onde fala lá, boa noite. Boa noite. Vocês não assistem lá, de vez em quando aparece lá imagens dos judeus se lamentando nos muros, e até Donald Trump foi se lamentar lá, tá? A destruição do templo. Eles estão querendo reconstruir o templo. Não é verdade, gente? Então veja aqui que está escrito, ó. Todas as tribos se lamentarão, e até hoje estão se lamentando, ok? Então é ou não é verdade que se cumpriu? Se cumpriu. Então é certo que a vinda do Filho do Homem nas nuvens ou em juízo e repentina destruição foi para Israel, pois somente eles se lamentam um juízo que nem tem consciência de tudo que foi relatado por Jesus, uma vez que não creem em Jesus. Então eles não creem em Jesus, tá bom, gente? Então antes da gente concluir, eu tive que falar isso. Agora vamos ao tema, tá bom? Desculpe-me ter passado avançado muito nessa parte inicial. Agora vamos ao tema. Vinda de Jesus, aspectos não abordados. Agora vamos ao tema do que a gente ainda não falou em momento algum. Não estamos aqui para contradizer, eu gosto de dizer, os irmãos que pregam a graça, que já têm falado a respeito desse tema em outros momentos. Estamos aqui para apresentar aspectos não abordados, pelo menos por mim. Então, para começar os aspectos não abordados sobre a vinda de Jesus, vamos falar sobre a ascensão e como Jesus haveria de vir. Porque durante a ascensão foi falado por dois homens de branco, como ele viria, tá bom? Vamos entender agora o que os dois homens vestidos de branco falaram que Jesus, que dentre eles foi elevado para o céu, devia vir assim como para o céu ouviram ir. Então vamos avançar. Vamos ler em Atos capítulo 1, tá? No capítulo 1, aí, versículo 8 a 11, as últimas palavras de Jesus antes da ascensão. Veja o que Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ele já estava falando aí do ministério do Espírito que viria, tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria. Vejam aí o palco dos acontecimentos. E até aos confins da terra, daquela terra existente naquela época. Capítulo 1, versículo 8. E tendo dito estas coisas, Jesus foi o quê? Está escrito o quê? Foi levado para cima, enquanto eles olhavam, os discípulos olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Tá bom, gente? Jesus, em carne e osso, foi elevado para cima e eles olhavam e viam. O Espírito não pode ser visto. Tá bom? Vamos ver agora, vamos à parte ainda que nos cabe falar agora aqui. Enquanto ele subia, eis que junto deles, agora aí, vejam aí, ó, junto deles apareceram dois homens vestidos de branco. Então, Atos, capítulo 1, versículo 10. Vejam aí, pode pesquisar na Bíblia de vocês. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Então, pergunta também, né? É uma pergunta que a gente faz hoje em dia ainda. Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, veja o que os homens estão falando, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. Então ele viria, os dois homens estão anunciando que ele viria. Então, irmãos, estamos acostumados a nos moldar naquela imagem, devido a isso aí que os homens falaram, aqueles homens de branco falaram. Estamos nos acostumados a nos moldar naquela imagem de Jesus subindo devagarinho, né? De braços abertos, como nas pinturas dos quadros, né? Religiosos. Mas a Bíblia não relata que a ascensão foi dessa forma que se imagina. Então isso é só uma imaginação. A religião imagina, os artistas pintam, né? E passam filmes, novelas, Jesus subindo, né? De braços abertos. Mas só que o relato ali falou só que ele foi levado às alturas e foi ocultado por nuvem, tá bom? Então as pessoas imaginam muitas coisas. Só fala, lá na Bíblia, só fala que ele foi levado para cima, sendo ocultado por uma nuvem. Percebam que os discípulos ficaram olhando para o céu.
não ficaram vendo mais nada a não ser, certamente, nuvens, uma vez que já havia sido ocultado. Então, Jesus, ele foi ocultado. Então, eles ficaram olhando para o céu. E os anjos perguntaram: por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão olhando para o céu? E eu pergunto também: por que nós vamos ficar olhando para o céu, esperando Jesus aparecer na nuvem? Né? Vamos entender depois disso. Então, os dois varões perguntaram por que eles estavam olhando para o céu. Então, vamos anotar agora, gente. Anota aí, eu coloquei até ali, grande ali, ó. Anotem. Não podemos esquecer que Jesus falou que sua vinda seria com poder e grande glória. E isso não podemos esquecer. Mas aqueles dois personagens que apareceram em Atos dos Apóstolos, eles não detalharam, né, a vinda de Jesus. Somente disseram que assim como para o céu vistes ir, haveria de vir. Mas eles não detalharam isso aqui que Jesus falou, que seria com poder e grande glória, correto? Eles falaram sem detalhar que o Filho do Homem viria como um relâmpago, certo? Como um ladrão, num abrir e fechar de olhos, com poder e grande glória, sendo assim o sinal de sua vinda, conforme relatos do próprio Jesus e os apóstolos. Tá bom, gente? Acreditamos, então, que já deu para entendermos, correto? Porque muitos irmãos se prendem unicamente no que os dois homens de branco falaram com os discípulos. Então pensam que Jesus teria que necessariamente vir daquela forma. Mas só que não podemos esquecer o que Jesus falou antes, que seria com poder e grande glória. Por isso os irmãos das denominações, né, com todo respeito a todos os irmãos das denominações, estão esperando Jesus vir da forma como os filmes apresentam. Só que o próprio Jesus falou que não seria assim. Tá bom, gente? Então, vamos anotar isso definitivamente. Embora os anjos tivessem falado que assim como para o céu o vistes e ele viria, não podemos esquecer que Jesus falou que ele viria com poder e grande glória, como um relâmpago, como um raio, e Paulo relatou que seria num abrir e fechar de olhos, tá bom? Então vamos anotar isso? Vamos! Os dois homens de branco em Atos dos Apóstolos não detalharam a vinda de Jesus, sendo importante entendermos que o não detalhamento não muda a forma como realmente Jesus deveria vir, ok? Anotem isso, coloquei até embaixo aqui, anotem isso, tá bom? Para ninguém ficar pensando que Jesus ainda vai aparecer assim como para o céu vistes ir, tá bom? Não muda, o não detalhamento por parte daqueles dois homens não muda a forma como ele deveria vir, ok? Sendo assim, então, como o Filho do Homem, como Jesus deveria vir? Eu pergunto, como ele deveria vir? Vamos lá? O Filho do Homem viria sobre as nuvens do céu, ou seja, em juízo. Não seria um espírito, porque o espírito não pode ser visto, tá bom? Todo olho veria, mas ele viria de forma física, visível. Agora vamos entender como ele veio. A questão é saber de que forma física o Filho do Homem viria, tá bom? Vamos entender. Quanto tempo duraria o momento da sua vinda? Então vamos entender. Então não vamos esquecer que Jesus veio depois que ele ressuscitou e depois que ele ascendeu. Isso é um fato, não podemos negar isso. Jesus só veio, a vinda de Jesus foi depois da ressurreição e da ascensão, ok? Tá anotado aí? É só ler na Bíblia para ver se não é verdade o que eu estou falando. Vamos ler aqui em Atos capítulo 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então quem foi elevado para o céu foi Jesus ali em carne e osso, que estava sendo visto, né? Assim como para o céu o vistes ir. Então ele foi ocultado, aquele corpo de Jesus foi ocultado por nuvem, tá bom? É importante entender, porque carne e osso não entra no reino espiritual, ele só foi ocultado por nuvem, ok? Atos capítulo 1, versículo 11. Mas a vinda para Israel foi de forma física, embora Paulo já estivesse falando que Cristo não era mais conhecido segundo a carne pela igreja, tá bom? Mas a vinda de Jesus para Israel foi de forma física. Foi o Filho do Homem que veio, mas a gente vai entender como ele veio. Essa é a questão. Então isso aqui são os aspectos não abordados em outros momentos que nós apresentamos vídeos.
É importante entendermos que na ressurreição ocorreram duas situações que não podemos omitir. Quem ressuscitou, ou seja, quem saiu dentre os mortos, ou do Hades, quem foi? Quem ressuscitou? Quem saiu dentre os mortos, do reino dos mortos, dentre os mortos, da condição mortal, quem foi? Foi o seu espírito, porque antes havia descido às profundezas da terra, se cumprindo o que disse, como ocorreu com o profeta Jonas. Vejam aqui em Mateus 12:40, ó, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40, ok? Lembremos que quando ele expirou, quando Jesus morreu na cruz, ele disse o seguinte: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito, Lucas 23:46. Então agora vamos entender as duas situações que ocorreram depois da ressurreição. Primeira situação, quem saiu dentre os mortos? Quem foi que saiu dentre os mortos? O seu espírito, o espírito de Cristo saiu dentre os mortos. O corpo dele ficou lá no sepulcro, né? Não sumiu o corpo de Jesus, correto? Não sumiu. Então quem saiu dentre os mortos foi o seu espírito. Segunda situação, o que saiu do túmulo com vida biológica? Aí já foi Jesus de carne e osso, pois seu espírito voltou ao mesmo corpo que havia desfalecido, tá bom? Então foram duas situações. Uma foi o espírito dele que veio dentre os mortos e voltou. E a segunda situação foi aquele corpo que saiu, levantou-se do túmulo, ok? Tá escrito ou não está? Tá. Então quem se apresentou aos discípulos não foi um espírito, correto? Ou seja, a forma que Paulo falou que não deveríamos conhecer segundo a carne. O que Paulo fala é uma outra questão, tá bom? Não esqueçamos, então, que o mesmo Jesus que disse que viria sobre as nuvens do céu, ou seja, em juízo, o mesmo que conversava com os discípulos em Mateus 24, se apresentou vivo, com muitas provas vivas e incontestáveis depois de ressuscitado. Isso é fato. Vamos ler? Vamos ler? Ok? Vamos lá? Para não ficar em minhas palavras. Lucas 24:33. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores. 11 porque Judas havia morrido, tá bom? E outros seguidores com ele. Lucas 24:33. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, ali em carne e osso, tá bom? Vivo. Se apresentou, não foi espírito, a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, tá bom? Aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então Jesus se apresentou com provas físicas de que era ele mesmo. Atos 1:3, podem ver. Agora o relato no livro histórico de Lucas, vamos ver? Os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu, foi visto, tá? Apareceu a Simão. Vejam lá, Lucas 24:34. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Lucas 24:35. Fora reconhecido fisicamente, tá bom? Para ninguém dizer que era um espírito. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu, foi visto entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Lucas 24:36. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, vejam, pensando, e muitos ainda estão pensando até hoje, que é um espírito, porque fala é o corpo glorificado, corpo espiritual. Não é. Não é, tá bom, gente? Pensando que estivesse vendo um espírito ou um corpo espiritual. Eles não estavam vendo um corpo espiritual, porque corpo espiritual não pode ser visto. Ok? Corpo carnal, corpo físico, sim. Corpo espiritual não se vê, porque Deus é um corpo espiritual. A igreja é um corpo espiritual. A igreja espiritual não pode ser vista. O reino de Deus não pode ser visto. Então, o corpo espiritual de Jesus, que era o seu próprio espírito, não poderia ser visto. Então, eles estavam pensando que estivesse vendo o espírito. Ok? Lucas 24:37. Todavia, ele lhes exortou: por que estáis apavorados? Por qual motivo sovem dúvidas ao vosso coração? Tá lendo aí? Lucas 24:38.
Observai as minhas mãos. Jesus mandou que eu observasse as mãos dele e os pés. Observai os meus pés e vede que sou eu mesmo. Tocai-me. Como que o Espírito poderia ser tocado, gente? Tocai-me e comprovai o que vos afirmo. Porque um espírito, então não era um corpo espiritual. Porque um espírito não tem carne nem osso. Vejam, como percebeis que eu tenho. Então Jesus estava fazendo questão de que não era um espírito, de que não era um corpo espiritual. Né? Porque há corpos físicos e corpos espirituais. Corpo espiritual não pode ser visto. Ok? Lucas 24, 39. E havendo dito isto, passou a mostrar-lhe as mãos. Tá bom, gente? E os pés. Lucas 24, 40. Olha o que está escrito aqui, ó. Só pegar a Bíblia de vocês. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Eles estavam vendo. Por isso Jesus lhes pediu: tendes aqui algo para comer? Olha só. Jesus queria provar para eles, mas eles não estavam acreditando. Eles estavam pensando que era um corpo espiritual, que era um espírito. Porque o espírito, ele é um corpo, mas é um corpo espiritual. O espírito não pode ser visto. Ok? Tá? Tendes aqui algo para comer? Lucas 24, 41. E ele lhes ofereceram um pedaço de peixe assado. Lucas 24, 42. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Lucas 24, 43. Vejam que Jesus ali, em carne e osso, todos os seus órgãos estavam funcionando perfeitamente. Ele comeu, foi para o estômago dele aquele peixe. Não era um espírito. Lucas 24, 43. Como alguns ainda continuam afirmando isso aí. Eu já fiquei durante anos e anos ouvindo isso, né? Que era um corpo espiritual, que aquilo ali era um espírito, porque desaparecia aqui, aparecia ali. Gente, lembrem-se de Filipe, que ele foi trasladado. Lembrem-se também de Elias, que foi trasladado. O corpo de Moisés foi ocultado. Então veja, como que Jesus em carne e osso não poderia aparecer aqui e ali? Ele também não se transfigurou antes da cruz? Se transfigurou. Então vejam, o fato de ele ter aparecido aqui e ali não significa que era um espírito, porque ele mesmo estava falando que não era, que ele mesmo falou. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos, para provar: sou eu mesmo em carne e osso. Lucas 24, 43. Vejam que por anos e anos, a fio, né, ouvimos pregações no meio denominacional, eu ouvi também, dizendo que depois da ressurreição, Jesus, quando apareceu, estava com um corpo glorificado, corpo em glória. Não, ele estava num corpo carnal, porque o corpo em glória é o corpo espiritual, tá bom? No sentido de que era um corpo espiritual, contrariando o que o próprio Jesus dizia que era ele mesmo em carne e osso. Ele não estava falando: eu sou um corpo espiritual. Se Jesus falasse assim: eu sou um corpo espiritual visível, aí sim, ele estava falando que ele era em carne e osso. Não tem sentido a gente inventar, né, gente? Vamos parar então, gente, de não acreditar no que Jesus falou. Esse é o que é o problema. Porque essa mesma incredulidade estava naqueles discípulos dele, tá bom? O tempo todo aqueles discípulos pensavam que era um espírito ou um corpo espiritual, que era corpo espiritual. Quando Jesus estava falando que era um corpo carnal, ele não estava falando que era um corpo espiritual, pelo contrário, ele estava falando: sou eu mesmo, em carne e osso, tá bom? O corpo de Jesus, depois da ressurreição, era o mesmo corpo de carne e osso de antes, tá bom, gente? Não era diferente, é o mesmo corpo que estava lá no túmulo que voltou à vida. Não foi modificado, gente, porque alguém me fala: não, ali foi modificado. Vai inventar de onde? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Não é o corpo dele que voltou à vida, só isso é o que temos que falar, porque ele mesmo dizia que era ele mesmo, que estava ali comendo peixe, né, se apresentando, mostrando as mãos. Era ele em carne e osso, inclusive pediu peixe, tá bom? Então ele mostrou as mãos, os pés furados. Se era modificado, então não era para ter mais furos, não era para estar com a machucado aqui, com a ferida da lança, tá bom, gente? Então vamos continuar. Então vamos começar a afirmar a verdade, o que está escrito. Depois da ressurreição, Jesus se apresentou com muitas provas vivas e incontestáveis de ser ele mesmo em carne e osso, ok? E não em espírito ou corpo glorificado, como alguns irmãos católicos, evangélicos, têm continuamente insistido em ensinar isso. Jesus não falou assim: eu sou um corpo glorificado, ou seja, eu sou um corpo espiritual. Ele não falou isso. Ele falou assim: veja que sou eu mesmo, em carne e osso. O espírito dele estava habitando naquele corpo, ok? Agora, o corpo em glória de Cristo, que ele estava em glória, estava. O corpo em glória de Cristo não era aquele corpo de carne que ele mostrou as feridas, mas o espírito que continuou participando da mesma carne até
que aquele corpo, que ele mostrou as feridas, fosse ocultado por nuvem, ok? É o que está escrito? É o que está escrito? É o que nós vamos falar. Mas ainda viria de forma física, com poder e glória, e todo olho veria. Agora vamos entender isso, tá bom? Vamos entender como isso ocorreu. Vinda de Jesus, aspectos não abordados é o tema. Está aí. Vamos continuar. Letra A. O Filho do Homem veio como um raio. Vejam, não foi um espírito, porque teve que ser visto. Foi manifestação física dele mesmo. Por quê? Assim como um relâmpago, ele falou, como um relâmpago, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será também a vinda do Filho do Homem. Vejam que Jesus está falando como seria a sua vinda. Mateus 24, 27. Sou eu que estou inventando? Não. É só conferir na Bíblia aí. Ele falou como seria a sua vinda. Vinda física, não espiritual. A vinda do Filho do Homem foi física, pois diz em Apocalipse que todo olho o verá. Todo olho o veria, né? Porque já passou. Pergunto, um espírito pode ser visto? Não, não pode ser visto. Veja o que diz João em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que já lemos, vamos ler de novo. Eis que vem com as nuvens, ou seja, vem em juízo, e todo olho verá esse juízo, todo olho verá esse juízo, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então todo olho veria, ok? Então por isso que foi de forma física a vinda dele. Apocalipse 1,7, confiram lá para não dizer que eu estou pregando heresia. Sinal visível de Jesus lá nos anos 70, porque se não foi nos anos 70, então ele teria mentido, ok? Vamos confirmar em nossas Bíblias. Eu também estudei, vocês também estudaram, né? Todos que dão aula em várias denominações também estudaram. Então, gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para humilhar ninguém, nem para ofender ninguém, somente eu estou falando o que está escrito. Sinal visível de Jesus nos anos 70. Paulo falou de uma outra forma a mesma coisa. Paulo falou que seria repentina destruição. A repentina destruição foi o sinal da vinda de Jesus. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o quê? Que Paulo falou? Como o ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Então seria como a vinda dele? Como um ladrão de noite. Alguém pode ver o ladrão quando ele vem, furtivamente? Mas todo mundo vai ver, né? Que ele veio, não vai? Então todo olho verá, ok? 1 Tessalonicenses 5:2. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá o quê? Repentina destruição, foi o que Paulo falou. Vamos continuar aqui, ó. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Ok? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5:4. Então vejam aí. Letra B agora. O Filho do Homem vir sobre as nuvens é igual a vir semelhante ao Altíssimo, vir em juízo. Então como o Altíssimo iria vir semelhante ao Altíssimo? Como assim? Ele veria cumprindo o juízo, porque somente Deus traz juízo sobre os povos, as nações. Isso aí ocorreu em vários momentos. Nos textos da Bíblia tem lá contra o Egito, Babilônia, outros mais aí, Sodoma e Gomorra. Então, gente, vir em juízo, somente Deus viria. O Filho do Homem vir sobre as nuvens é vir semelhante ao Altíssimo, vindo em juízo, porque o Senhor veio em juízo em vários momentos na Bíblia, ok? Então, o Filho do Homem vir sobre as nuvens é igual a vir semelhante ao Altíssimo, vir em juízo. Porque vir em juízo é a mesma coisa de vir semelhante ao Altíssimo, ok? Então aparecerá no céu. No céu, que céu, gente? Naquele contexto judaico, ali naquela nação, no céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Vejam aí, com poder. Como assim? Como que ele viria? Em juízo, com poder e grande glória. Mateus 24:30. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24:30 é o que está escrito. Letra C. A própria Bíblia responde o que é subir sobre as nuvens. Não precisamos inventar nada. Não precisamos ficar aí pesquisando. Hebraico, não sei o que era, aramaico, grego. A própria Bíblia fala o que é, responde o que é subir sobre as nuvens, ou vir sobre as nuvens do céu, que é igual a vir semelhante ao Altíssimo. Vamos ler, para não ficar em minhas palavras?
Veja aqui em Isaías capítulo 14, versículo 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é um texto lá que fala sobre um outro tema, mas vejam que ser semelhante ao Altíssimo é subir sobre as nuvens do céu. Por isso que Jesus falou assim, o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu. Então, subirei. Então vejam que a própria Bíblia responde o que é vir na semelhança do Altíssimo, ó, semelhante ao Altíssimo, vir sobre as nuvens. Isaías 14, 14. Letra D. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu é igual ao Filho do Homem vindo em juízo contra todas as tribos de Israel. Então o céu seria aquele contexto ali, né? Vir sobre as tribos de Israel, que ficaram se lamentando. Foi uma manifestação do Filho do Homem, de Jesus, uma manifestação física, não espiritual, dele mesmo, tá bom? Mas não vista de uma forma definida, não dava para ver de uma forma definida, embora fosse uma vinda física e não espiritual, uma vez que o espírito não pode ser visto, ok? Nem Deus pode ser visto, tá bom, gente? Deus não pode, nem espírito. De acordo com as escrituras, veja o que está escrito aqui, ó, em João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto, nem o Espírito de Cristo poderia ser visto na sua vinda. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, João 1,18. Então veja, a vinda de Jesus foi uma manifestação física, porque Espírito não poderia ser visto. Então veja aí, João 1,18 para confirmar. Letra E, a vinda de Jesus foi rápida como um relâmpago. Tá bom, gente? Foi rápida como um relâmpago. Anota aí. Consegue registrar? Escreva como é um relâmpago. A vinda de Jesus foi rápida como um relâmpago. Não ficou estática lá uma imagem, né, de um homem, né, do Filho do Homem. Então ninguém poderia ter visto um homem definidamente durante o juízo. Não porque ele não poderia ter vindo dessa forma. O Filho do Homem, aquele que foi oculto por nuvem, poderia ter vindo naquela imagem que os discípulos viram. Eu não estou dizendo que ele não veio. A questão toda é que foi tão rápida, no abrir e fechar dos olhos, que ninguém pôde ver exatamente, definidamente. Então foi como um ladrão, certo? Não que ele não tenha vindo daquela forma em que ele foi oculto por nuvem. Não poderia ser visto pelo fato de ter vindo como um ladrão, tá bom, gente? Não poderia ser visto a definição, uma coisa assim, em alta definição, tá bom? Se viu que ele veio, né? Não dá para definir a forma do relâmpago, tá bom? Então por que não dá para definir? Pela rapidez. Então a rapidez com que Jesus veio foi mais rápido que o piscar dos olhos, que não deu, por isso que ele falou, estejam preparados, né, para os discípulos, porque virá como ladrão, que aquele dia não vos apanhe de surpresa, Paulo falou. Então, gente, muita gente foi apanhada de surpresa com a vinda do Filho do Homem, e os crentes estão esperando até hoje a vinda do Filho do Homem, como eles imaginam nos filmes, nos quadros, quando ele falou que seria dessa forma aí, né? Como a gente já falou. Então foi pela rapidez. Não que ele não tenha vindo daquela forma, em forma humana, mas assim, física, mas ele veio como um raio, como um ladrão, ok? Mas também não foi um espírito que veio, tá bom, gente? Porque espírito não pode ser visto. Foi o Filho do Homem que se manifestou, manifestação física, mas foi num abrir e fechar de olhos. Foi uma coisa poderosa, assim, esplendorosa, né? Não deu para registrar na história, assim, Jesus vindo, como os irmãos imaginam, né? Ah, Jesus, como que você pode provar que Jesus já veio? Porque não tem nada registrado, mas não deu para registrar porque ele veio como um relâmpago. Só deu para registrar o que aconteceu lá com Israel, que o templo foi derrubado, a nação foi desfeita, eles ficaram 1800 anos espalhados por todo mundo, ok? A gente pode falar futuramente sobre isso. Letra F, a vinda de Jesus de forma física e rápida, como um relâmpago, foi para julgamento de Israel, ok, gente? Foi para julgamento daquela nação lá, que teria que passar por juízo. Letra G, o fim do mundo que ocorreu foi o mundo de Israel, ok? A nação, não o planeta Terra, porque muitos pensam que o fim do mundo é o fim do planeta, do cosmos, não. Era o fim daquele mundo de lá, da nação. Veja o que está escrito aqui. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos,
quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, 3. Então vejam os discípulos perguntando que sinal haveria da vinda de Jesus e do fim do mundo. Que mundo? Porque muitos pensam assim, não, é o planeta Terra que ia explodir, que eles estavam falando. Não é isso. Tá? Mateus 24, 3. O fim daquele mundo, o fim daquela era, tá bom? É disso que o texto está falando, o fim daquela era, daquele século, fim daquela dispensação, fim daquele aion. Então teria um fim, entendeu? Aion é um período longo de tempo. Esta palavra originou-se a partir do grego aion, que pode ser traduzido como tempo de vida, força vital, geração. Letra H. Com base no que o apóstolo relatou, é que as trombetas tocaram, tá bom? Então, as trombetas tocaram conforme Paulo relatou. Num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitaram e os vivos foram arrebatados. Não é, gente? Olha só, isso é só uma linguagem simbólica, tá? É uma linguagem metafórica. Porque não chegou nenhum anjo lá e tocou a trombeta. Não teve isso, gente. Não teve. Isso é só uma linguagem simbólica. Com base no que Paulo falou. É que as trombetas tocaram num abrir e fechar de olhos e os mortos ressuscitaram e os vivos foram arrebatados. Vamos ler o texto. Vejam que vamos ler o texto para não ficar no que eu coloquei ali, tá? Paulo falou o quê? Num momento. Que momento? Abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, ante o quê? A última trombeta, porque a trombeta soará. Não foi isso, gente. Isso é só uma linguagem simbólica, tá bom? A última trombeta soará porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aqueles espíritos que estavam aguardando a ressurreição, eles se tornariam incorruptíveis, porque eles estavam na corrupção ainda retidos em prisões eternas, e nós seremos transformados. Ou seja, nós seremos arrebatados, que Paulo estava falando ali num abrir e fechar de olhos. Então, o arrebatamento, na verdade, é a transformação do espírito da condição de morrer, de ficar retido nas prisões eternas, para sendo mudado de forma repentina. Então, é o que aconteceu ali, o que Paulo está falando aqui. Tá bom? Então, Paulo relatou que as trombetas tocaram, né? A última trombeta, com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Letra I. Por que afirmamos que o Filho do Homem não pode ser visto em forma humana? Então, por que nós afirmamos isso? Que o Filho do Homem, ele não pôde ser visto na sua vinda, assim, uma forma assim, desenhada ali, estática. Por quê? Por quê, gente? Eu pergunto. Devido à rapidez, foi num abrir e fechar de olhos em que tudo se deu. Não que ele não tenha vindo, gente, dessa forma. Ele mesmo disse em Mateus 24 que ninguém vos engane, tá bom? Então não seria como a gente imagina nos quadros, nos filmes, que seria a sua vinda. Vejam aqui o que Jesus falou em Mateus 24, capítulo 4, versículo 5. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então veja que muita gente hoje em dia ainda está enganado, pensando que a vinda do Filho de Jesus seria como eles imaginam, como os filmes passam, como foi interpretado pela igreja, né, pelas denominações. Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, tá? E eu também digo para vocês, não se enganem, porque muitos virão em meu nome e dizendo,